Olá, essa é a nossa aula de número 3 da nossa disciplina de Biossegurança e Ergonomia. Assim como já dito em sala de aula, nós já iniciamos esse assunto boas práticas de biossegurança e já falamos um pouquinho sobre isso. Vamos retomar então, para dar continuidade ao nosso conteúdo. O que são as boas práticas de biossegurança? São as práticas que são recomendadas para as rotinas de trabalho. Então, são práticas que visam a segurança do trabalhador no ambiente de trabalho em sua rotina. Qual o objetivo dela? Ela objetiva uma operação isenta de riscos para garantir segurança aos trabalhadores e ao público em geral. Então, operações que sejam feitas da maneira mais segura possível para garantir, então, essa saúde desses trabalhadores e também do público que pode ser que venha a ser afetado. Quem ela vai incluir? Essa biossegurança, essas boas práticas de biossegurança vão incluir todos os aspectos da cadeia operacional, desde a matéria-prima até o produto final. É interessante salientar que nós vamos visar aqui nessas aulas e nas aulas daqui para frente, toda essa parte em questões envolvendo as questões de saúde, né? Procedimentos relacionados à saúde, já que a nossa área é da saúde. Mas as boas práticas de biossegurança ocorrem em diversos locais, em vários setores e ramos. Como que ela vai buscar, então, manter essa operação isenta de riscos? Descrevendo um conjunto de procedimentos que vão visar reduzir a exposição do profissional a riscos que ele possa vir a se expor em ambiente de trabalho. Então, esse conjunto de procedimentos vai estar descrito, né, da maneira como ele deve ser feito para evitar essa exposição. E em que ela vai se basear? Como já dizemos em sala de aula, em práticas preventivas, prevenir utilizando o bom senso sempre. Por que é interessante utilizar as boas práticas de biossegurança? Porque elas trazem benefícios, ok? Quais são os benefícios? Um ambiente de trabalho mais agradável, limpo e livre de riscos para todos. A redução de custos também, porque a utilização de substâncias, reagentes, equipamentos, quando feita da maneira correta, ela evita que danos ocorram, que perdas ocorram. Ela também pode trazer redução no número de reclamações, sobretudo em ambiente em que há um cliente ou um paciente final. A redução do agravamento de quadros por má conduta. Então, saber utilizar essas boas práticas de biossegurança traz o benefício de se agravar menos quadros por questões mal feitas, né, pelo serviço mal feito, mal gerenciado também. E, por consequente, uma redução da morte de pacientes e de profissionais, né, que possam vir a ser afetados quando não são utilizadas essas boas práticas de biossegurança. Como já comentado em sala de aula, existem duas vertentes importantes. Existe a vertente da biossegurança e as boas práticas em biossegurança. A biossegurança ela vai controlar os riscos que os experimentos podem provocar a quem está fazendo, aos colegas de trabalho e também ao meio ambiente. No caso, as boas práticas nesta biossegurança, ela vai controlar os riscos que o experimentador, os seus colegas e o meio ambiente podem provocar aquele experimento. Então, é reverso, ok? Especificamente na área da saúde, a prática vai buscar evitar riscos à saúde do enfermeiro, da sua equipe e dos pacientes. Quando a gente fala especificamente na área da saúde, a gente diz dos riscos sobre acidentes, por exemplo, riscos na infraestrutura com problemas, um piso escorregadio, ou um piso liso que tenha uma torneira que fecha mal, que pinga, que pode espirrar água, uma rede elétrica exposta, né? Então, esses são alguns riscos aí que podem trazer problemas. No aspecto físico, qualquer caráter de ruídos, de temperaturas extremas, né? A gente vai falar tudo isso com mais pormenores na nossa próxima aula.
No aspecto ergonômico, a gente tem como exemplo a questão postural, por exemplo, ou as horas extensas de trabalho. No aspecto químico, a gente tem como exemplo as substâncias químicas que possam trazer problemas, então, para todos esses profissionais, seja na forma gasosa, líquida ou sólida. E no aspecto biológico, a gente fala dos agentes infecciosos, são as bactérias, os vírus, os fungos e até mesmo animais e plantas superiores. Então, tudo isso pode trazer aí alguns danos no aspecto biológico. Os cuidados que devem ser tomados, eles vão se referir a 3 pontos principais: cuidados que se referem aos procedimentos, cuidados que se referem ao comportamento e cuidados que se referem ao local de trabalho. Quanto às boas práticas de biossegurança, quanto aos procedimentos, a gente tem como exemplos aí a observação dos mapas de risco, né? São aqueles mapas que a gente observou em sala de aula, mostrando quais são os riscos de cada ponto do mapa de um laboratório ou de um estabelecimento de saúde. Utilizar EPIs, que são equipamentos de proteção individual, vamos falar mais à frente em nossa disciplina. Seguir as normas do local de trabalho através da utilização de manual de boas práticas ou de POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados, também vamos falar sobre eles daqui a pouco. Manter a organização, ventilação e limpeza do ambiente de trabalho também é de forma grandemente importante, ok? A organização, ela traz benefícios grandes a esses trabalhadores, né? Principalmente no ramo da saúde, onde podem ter substâncias muito nocivas à saúde, onde pode ter substâncias nocivas, inclusive quando fora de validade. Além disso, no aspecto de rotulagem em geral, né? Para não haver problema, essa organização é muito importante. A ventilação do ambiente também, principalmente em ambientes em que há a utilização aí de substâncias que são voláteis, que são aquelas substâncias que têm uma difusão fácil, facilitada no ambiente, que a gente comentou em sala de aula. A limpeza do ambiente de trabalho também é bem importante, né? Um ambiente sujo é um ambiente contaminado. Seguir as riscas, a simbologia das sinalizações também é importante, né? Utilização das placas, observação das placas. O conhecimento de substâncias, equipamentos e procedimentos antes de utilizá-los ou realizá-los é também de grande importância para garantir essas boas práticas de biossegurança, ok? Porque conhecer cada um desses itens faz com que não hajam dúvidas nem problemas. Realizar descarte apropriado, de acordo com o gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde. Vamos falar mais à frente sobre esse gerenciamento. Então, o descarte apropriado também é importante para que não coloque em risco a vida de outras pessoas depois que esse material sai do ambiente de trabalho. As boas práticas de biossegurança quanto aos comportamentos, temos como exemplo aí a não utilização de adereços e adornos. Comentamos também em sala de aula esse ponto. Então, um profissional que tem adereços ou adornos, ele pode ser distraído ali num momento em que ele precisa ter um atendimento mais rápido, realizar um procedimento emergencial ou de urgência. Então, não utilizar adereços e adornos é de grande importância. Manter cabelos presos, as pessoas que têm cabelos longos, né, médios, necessitam manter esses cabelos presos para evitar também qualquer tipo de riscos e também distrações. Trabalhar com atenção faz parte disso, então. Então, a utilização de celular e fones de ouvido são prejudiciais ao profissional, porque ele fica sem a atenção completa. Evitar conversas sobre assuntos alheios ao trabalho também é interessante, principalmente nos momentos em que se está está dentro do ambiente de trabalho e fora do momento ali de descanso ou alimentação, né? Não se alimentar ou preparar alimentos em ambiente de trabalho também é de grande importância. Esses alimentos e a preparação deles pode ser muito prejudicial ali ao ambiente e também
a pessoa que está realizando aquele procedimento. Manter a higiene é de grande importância, como tomando banho, lavando roupas antes e depois, para manter esses agentes infecciosos longe, né, principalmente da casa das pessoas, né, do ambiente de convívio pessoal das pessoas. Lavar as mãos constantemente, né, frequentemente é de grande importância também, justamente para não fazer essa contaminação aí, de um ponto a outro. Não coçar cabeça, nariz, ouvidos e olhos, afinal de contas eles são uma porta de entrada, né, para qualquer agente infeccioso ou substância nociva ou tóxica. Ter cuidado ao tossir ou espirrar. Então, sempre utilizar aí procedimentos de proteção para evitar que esse espirro e essa tosse se espalhe pelo ambiente. Não roer unhas e ter cuidados com ferimentos, pois além deles conseguirem acumular uma sujeira, agentes infecciosos e substâncias nocivas, eles podem causar esses ferimentos, né? O roer de unhas pode causar ferimentos. Ferimentos são muito complicados, sobretudo em membros superiores, porque são membros que estão em constante contato com substâncias nocivas e agentes infecciosos, e eles servem como uma porta de entrada, assim como nariz, ouvidos e olhos. Então, é muito importante. Não utilizar drogas lícitas ou ilícitas em ambiente de trabalho ou trabalhar sob efeito de drogas, ainda que seja um medicamento, se esse medicamento tem um uso controlado ou tem um perigo de operação de máquinas, por exemplo, é necessário que haja né, haja esse consentimento para com os superiores, então dizer que está utilizando esse medicamento para que fique claro que você não há possibilidade de você operar alguma máquina ou algum equipamento naquele momento, né? Então tudo isso é importante se levar em conta quanto aos comportamentos. As boas práticas quanto ao local de trabalho, como que tem que ser esse local de trabalho? Tem que ser um ambiente amplo, limpo, organizado, né? Como a gente já salientou. Ele deve ter paredes, teto, chão e mobílias de materiais de fácil limpeza, antiderrapantes. De preferência, ter bancadas fixas, resistentes, impermeáveis. Os horários de limpeza devem ser diferentes dos horários de trabalho, se possível, justamente para evitar qualquer tipo de acidente. Deve seguir gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde. Nós já comentamos, vamos comentar mais à frente, em uma outra aula nossa, esse gerenciamento mais a fundo. Deve haver um controle de pragas, porque essas pragas são um meio de entrada e saída de agentes infecciosos. Deve manter plantas e animais também fora do local de trabalho, justamente também para evitar tanto a entrada e saída de agentes infecciosos, quanto também manter esse ambiente livre de qualquer tipo de substância ou toxina que possa trazer alguma alergia, alguma reação ali àqueles pacientes, por exemplo. Como já dito também, esse ambiente, esse local de trabalho, ele deve ter uma iluminação, uma ventilação adequadas, né, com manutenção de filtros de condicionadores de ar, de capelas, né, o ar-condicionado e capelas sempre limpinhos os filtros, iluminação boa, para justamente evitar qualquer tipo de erro aí, porque não conseguiu ler direito, alguma coisa do tipo. Devem haver pias e torneiras com infraestrutura bem instaladas, com água, né, para evitar também qualquer tipo de problema. A questão da sinalização através dos mapas de risco, das placas sinalizadoras, da voltagem dos aparelhos, e deve ter portas fechadas ou do tipo vai e vem. E aí, como a gente já havia dito, é interessante que haja um ambiente de alimentação e descanso fora da área técnica de trabalho. A estocagem de alimentos também deve ser feita em um local próprio para essa estocagem de alimentos e não junto com outros reagentes, substâncias
que podem vir a causar danos aí. Quanto à padronização das boas práticas, é interessante salientar que a maioria dos procedimentos vão ser simples e vão derivar do bom senso, né, do precaver, que foi o que a gente disse já em sala de aula. Se esperar, se ter bom senso, observar, aprender, principalmente com pessoas que venham a ter profissionais que venham a ter mais tempo de casa, é uma coisa prática. E é de grande importância padronizar esses procedimentos, justamente para tornar o processo operacional controlado. Muitas vezes as pessoas que são antigas na casa ou que já existe algum tipo de vício, nós chamamos. Então a pessoa já está acostumada com um procedimento padrão que muitas vezes não é mais utilizado daquela maneira, já existem outras regras de biossegurança, né, já previstas, e a pessoa ainda não se adequou, justamente porque já se acostumou àquela velha prática, ou então por realizar há muito tempo já ganha uma certa confiança. Então ter essa padronização do processo operacional torna isso tudo controlado, né? Faz com que exista menos chance disso sair do controle. Essa padronização ela pode aparecer de duas formas, né, em dois tipos de documento. Um manual de boas práticas, onde vão constar diversos pontos aí interessantes ao local, e o procedimento operacional padronizado, que são os POPs. Em marrom, nós conseguimos observar, então, o item POPs, né, que são os procedimentos operacionais padronizados. O POP ele é um documento que ele descreve passo a passo, como se fosse uma receitinha de bolo, como que o profissional deve executar as tarefas no estabelecimento. E esse POP deve ser seguido rigorosamente. Quem estabelece o documento são os responsáveis e deve ter um acesso fácil, né, para consultar em caso de dúvida. Ele pode conter informações gerais sobre as tarefas, as etapas dessa tarefa, os responsáveis por fazê-la, os materiais que são necessários para executá-la, a frequência em que ela deve ser feita. Então, esse é o POP. O Manual de Boas Práticas, ele já é um documento que descreve em linhas gerais o trabalho executado no estabelecimento e as diretrizes para a forma correta de fazê-lo. Então, ele pode conter informações gerais aí sobre a limpeza, o controle de pragas, a utilização da água, os procedimentos de higiene, o controle de saúde dos funcionários, treinamento de funcionários, o que deve fazer com o lixo, qual a destinação. Então, são abordagens mais amplas, mais gerais. Aqui, então, coloquei para vocês o POP, né, do nosso lado esquerdo. Então, ali no POP a gente consegue observar qual que é o setor responsável, o tipo de tarefa, qual a tarefa que vai ser feita, quem que vai executar, quais os resultados esperados, o que eu vou precisar para fazer isso, de quanto em quanto tempo eu vou fazer, quem vai monitorar e como eu vou fazer. Então, uma tabelinha constando todo o procedimento para realizar o tipo de coleta que eu quero realizar. Já o Manual de Boas Práticas, à nossa direita, ele é como se fosse um livrinho, né, um documento, que vai constar aí guias de boas práticas da enfermagem, por exemplo, na atenção básica. Então, são linhas gerais, né, que são definidas.